Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando a redatora para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão especial do ano de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2017, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência da excelentíssima senhora presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reuniram-se os senhores conselheiros: Otávio Lessa de Geral dos Santos, Anselmo Roberto de Almeida Brito, Fernando Ribeiro Toledo, conselheiros substitutos: Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, Sérgio Ricardo Maciel e Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão especial, com a finalidade da aprovação das atas das sessões anteriores que foram aprovadas. Na hora do expediente, a excelentíssima senhora presidente facultou a palavra. O senhor conselheiro Anselmo Brito fez indagação se as atas eram referentes às aprovações das contas de governo, sugerindo a leitura da conta referente ao exercício 2011. Sobre o assunto, houve a manifestação do doutor procurador Enio Andrade, esclarecendo todo o pronunciamento transcrito na íntegra. O senhor conselheiro Anselmo Brito disse estar satisfeito com a explicação, ao tempo em que solicitou à coordenação do plenário uma certa agilidade na feitura das últimas sessões para que sejam aprovadas. A excelentíssima senhora conselheira presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão especial, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Otávio. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Aprovada. Ata da quarta sessão especial do ano 2018 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 15 dias do mês de dezembro do ano 2018, às 10 horas e 30 minutos, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência da excelentíssima senhora vice-presidente e conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, no exercício da presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: Otávio Lessa de Geral dos Santos, Fernando Ribeiro Toledo. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que não foi colocada para votação, em razão da não existência de quórum regimental. Na hora do expediente, a excelentíssima senhora presidente em exercício passa a palavra para o doutor procurador do Ministério Público de Contas, que se manifestou sobre o artigo 64, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Tribunal. Todo pronunciamento transcrito na íntegra. A excelentíssima senhora presidente em exercício facultou a palavra. O senhor conselheiro Otávio Lessa se manifestou a respeito do prazo exigido para a realização da eleição, ao tempo em que solicitou o pronunciamento do Ministério Público de Contas. Todo pronunciamento transcrito na íntegra. O senhor conselheiro Otávio Lessa solicitou cópias do áudio, vídeo e que fosse consignado em ata. A excelentíssima senhora presidente em exercício acatou a solicitação, determinando a entrega, ao tempo em que afirmou aguardar a manifestação da presidente com relação à nova data.
constatando que, no momento, ainda permanecia sem quórum exigido para a deliberação do objeto da sessão especial, facultou a palavra e, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão especial, convocando-se para a próxima no horário regimental. Excelência, questão de ordem. Pois não, conselheiro. Excelência, eu acredito que aí tenha acontecido algum equívoco, no mínimo um equívoco, porque para a abertura, para a instalação de qualquer sessão tem que ter um quórum mínimo. Como é que se instalou uma sessão sem quórum, se leu ata, se discursou e deu-se a palavra ao Ministério Público, encerrou-se sem quórum? É estranho, no mínimo estranho isso. Eu até peço, excelência, do meu proceder eu peço que a sua presidência sejam instaurados procedimentos adequados, porque eu vislumbro um desrespeito direto, tanto à lei orgânica do tribunal quanto ao regimento interno. E, claro, os sancionamentos dos eventuais responsáveis. Muito obrigado, senhor presidente. Realmente é uma situação inusitada, inédita mesmo. Confesso que não sei, neste exato instante, como proceder. Se coloco essa sessão que não poderia ter acontecido, se ela é sessão, se ela não foi sessão, enfim, para ser deliberado e votado, ou superemos esta dificuldade em virtude da solicitação do conselheiro Anselmo, como o mais importante neste momento é a realização desta sessão que acabamos de instalar, para deliberarmos sobre as eleições. Fica este episódio para um outro momento ser avaliado, no entendimento desta presidência neste momento, e passamos então para o objeto... Eu acho que a votação só da primeira, porque até entendo, se Vossa Excelência der curso, por deliberação, a senhora estaria incorrendo nas mesmas potenciais quanto a esta segunda leitura. Acho que quanto a primeira, eu acho que está correto, mas quanto a segunda... A primeira já foi deliberada, já todos se posicionaram. Esta segunda fica para ser discutida com mais vagar e também... Mesmo porque, sem o áudio, o vídeo e o áudio foi utilizado externamente. Foi tornado público. A senhora entende a gravidade da situação. Um documento público é elaborado de uma forma contrária à lei. Eu falo regimento por questão de redundância, mas a lei é estranho no meu sentir. Então, Obrigado, vamos superar essa situação para ser discutida no momento próprio e vamos evoluir para o objetivo da sessão que se instala nesse momento, que é as eleições para os cargos diretivos do tribunal. Excelência, eu só peço mais uma gentileza que as minhas alegações elas constem da forma como falado em ata, até para apurar as responsabilidades dos acontecimentos, sobre os acontecimentos, desculpe. Sejam atendidas as solicitações do conselheiro Anselmo sobre os registros em ata.
Não muda nada, né? Mas isso é só depois. Então, dando início vamos começar pela eleição de presidente. As cédulas serão distribuídas. Gostaria também de registrar neste momento que retiro a minha candidatura, em que eu estaria a disputar com o conselheiro Otávio. Então, teremos apenas concorrendo ao cargo de presidente o conselheiro Otávio Lessa. Já foi distribuído para todos? Tem que pegar de volta. O senhor vai até a doutora Eu vou, Convido o representante do Ministério Público, Gustavo Santos, juntamente com a doutora Celina Bravo, nossa diretora-geral, para juntos apurarmos a votação para presidente. Tira a senhora.
Conselheiro Otávio Lessa, 1 voto. Conselheiro Otávio Lessa, 2 votos. Conselheiro Otávio Lessa, 3 votos. Conselheiro Otávio Lessa, 4 votos. Conselheiro Otávio Lessa, 5 votos. Conselheiro Otávio Lessa, 7 votos. Eleito. 6 votos, perdão. Eleito, então, por unanimidade dos pares para dirigir a Corte no biênio 2019-2020, o conselheiro Otávio Lessa. Passamos agora, então, para a eleição de corregedor. Convido mais uma vez o representante do Ministério Público e a diretora-geral para juntos. Para corregedor, a inscrita é a conselheira Maria Cleide. Conselheira Maria Cleide, 1 voto. Conselheira Maria Cleide, 2 votos. Conselheira Maria Cleide, 3 votos. Conselheira Maria Cleide, 4 votos. Conselheira Maria Cleide, 5 votos. Conselheira Maria Cleide, 6 votos. Então, eleita para o biênio 2019-2020, a conselheira Maria Cleide será corregedora do Tribunal de Contas.
Passamos então para a eleição do ouvidor. Então, aqui as 3 medidas. Obrigada. Para o cargo de ouvidor, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, 1 voto. Conselheiro Rodrigo Siqueira, 2 votos. Conselheiro Rodrigo Siqueira, 3 votos. Conselheiro Rodrigo Siqueira, 4 votos. Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, 5 votos. Conselheiro Rodrigo Siqueira, 6 votos. Então, eleito para o biênio 2019-2020 para ouvidor deste tribunal, conselheiro Rodrigo Siqueira. Agora, para a eleição da escola. Senhora presidente, Pois não. em função de uma chapa que ainda está em disputa, eu gostaria de, para objeto de uma pequena reflexão, solicitar a Vossa Excelência 5 minutinhos de suspensão da sessão, para que pudesse fazer aqui uma reflexão e voltaríamos em 5 minutos, 5 no máximo, 10 minutos. Pois não, conselheiro. E suspenderam. Obrigado, inclusive.
Avisando aos conselheiros que se ausentaram do plenário que a solicitação de tempo feita pelo conselheiro Fernando Toledo se esgotou. Mas tiveram 8. Foi rapidinho. Foram 8. Estou perguntando se ao final a senhora vai distribuir. Aí, bem, para cada um, né? Vai mandar entregar, deixa aqui, essa não. Não, deixa lá. Reiniciando a sessão, a distribuição da cédula para o voto, para acolher o voto para o diretor da escola. Senhora presidente, Pois não, conselheiro. em nome desta harmonia que nós estamos vivendo no Tribunal de Contas, e entendendo todos nós de que essa instituição é maior do que cada um de nós individualmente, eu gostaria, nesse momento, também retirar a minha candidatura da Escola de Contas. Que fique registrado. Para diretor da Escola de Contas, conselheiro Anselmo, 1 voto. Conselheiro Anselmo, 2 votos. Conselheiro Anselmo, 3 votos. Conselheiro Anselmo, 4 votos. Conselheiro Anselmo, 5 votos. Conselheiro Anselmo, 6 votos. Eleito, então, por unanimidade para o biênio 2019-2020 para diretor da Escola de Contas, o conselheiro Anselmo Brito. Encerrada as inscrições, os cargos que tinham
inscritos para concorrê-los, e em virtude de não haver nenhum inscrito para o cargo da vice-presidência, neste momento abro a possibilidade de, se assim entenderem os senhores conselheiros, para que alguém querendo concorrer ao cargo da vice-presidência que se manifeste. Não tem problema. Temos Então, precedente na Corte, Excelência, que nos permite agir dessa forma. Inclusive, na eleição passada aconteceu exatamente igual, só com relação a outro cargo. então está aberto para quem queira concorrer ao cargo de vice-presidência. Percebo que nenhum dos demais colegas demonstram a intenção de concorrer ao cargo. Eu, neste momento, coloco o meu nome para a apreciação dos senhores para estar à vice-presidência do Tribunal de Contas de Alagoas. E em virtude de não termos uma cédula pronta, Excelência, eu até entenderia que poderia ser feito por aclamação, como foi recentemente na última eleição, sem precisar, não se acaba com o sigilo do voto e atende a... É porque se não fosse unanimidade não poderia ser. Pois Aquela é, discussão. Se já existe unanimidade, existe efetivamente a aclamação. exatamente, A gente pode sem por isso acabar com o sigilo Acaba do o voto. problema. Reclamação dos pares. Existe alguém que queira se manifestar contrário a esse posicionamento do conselheiro? Eu me manifesto apoiando Vossa Excelência, presidente, para assumir o cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas. Muito obrigada, conselheiro. Então, em virtude do posicionamento do colega conselheiro Anselmo, no sentido de que seja por aclamação o nome desta presidente candidata neste instante à vice-presidência do tribunal, eu, neste momento, como presidente da Corte, no momento, declaro por aclamação eleita a vice-presidente do tribunal para o biênio 2019-2020, a conselheira Rosa Albuquerque. E já no momento estendo a minha gratidão ao manifesto, não apenas do conselheiro Anselmo, mas de todos os meus pares. Muito obrigada. Concluída, então, as votações desta sessão e trazendo para deliberarmos a respeito da ata da sessão. Senhora presidente, permita-me, antes de passarmos para esse assunto, eu trago aqui uma situação que já estamos por demais omissos no tempo. É com relação à resolução número 1 de 2017, que no seu artigo 8º vem assim o conteúdo. A comissão de ética compõe-se de 3 membros, dentre os conselheiros, excetuados ocupantes de cargos da presidência e de corregedor-geral, com mandato de 2 anos, cuja presidência será exercida por eleição entre os membros da comissão formada. Em seu parágrafo 1º, vem disposto: a seleção dos membros da comissão de ética será realizada por ocasião da eleição para presidente, vice-presidente, corregedor, ouvidor, diretor da Escola de Contas e presidentes da primeira e segunda Câmaras do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em seguida a eleição para esses cargos.
eu acho que esse é o momento de nós elegermos aqui o nosso Conselho de Ética trinário. Não há uma forma, acredito que por não haver uma forma explicitada e o quórum está aqui qualificado, que poderíamos fazer as inscrições verbalmente com os votos diretamente, sem problema algum. É a minha sugestão e que passo para a análise de Vossa Excelência. Seria a eleição do Conselho. Eu acho a oportunidade que Vossa Excelência traz, eu entendo a oportunidade de forma redundante e muito oportuna, né? Coloquemos então para que os nossos colegas deliberem a respeito da possibilidade de que nós façamos a eleição do Conselho de Ética já neste momento, já que estamos numa sessão especial, estamos a deliberar sobre eleições e que façamos desta forma. Seria para o cargo de presidente do Conselho? Não. Primeiro, para a eleição de 3. Entre esses 3, eles elegeriam um presidente. Entre os 3... A composição agora de 3, trinário. Ok. E os mesmos critérios podem ser adotados para a eleição Das câmaras. Majoritária, também para as câmaras. Então está. Senhora presidente, quem seriam os membros de cada Câmara, né? Me parece, pelo critério de atividade, eu estive fazendo aqui agora, nesse momento, uma pequena reflexão. Me parece, então, que na primeira Câmara, por ordem, por decanato, saltando, seria Vossa Excelência na primeira Câmara, a conselheira Maria Cleide e o conselheiro Fernando Toledo. Me parece que seria isso. Me ajude, por favor. É uma regra, senhor conselheiro, é uma regra. Temos aqui, na resolução normativa, estamos falando agora da Câmara, não mais do Conselho de Ética, certo? Câmara. Tá. Aqui no parágrafo 7º da resolução normativa número 7 de 2018, vem assim escrito: a composição de cada Câmara será alternada a cada ano por meio do rodízio entre... mas isso aqui é específico para os auditores. Na hipótese, não, mas acho que a regra é essa mesma. A alteração, acredito que seja só na questão da mudança de presidente e... Isso. Poderemos fazer isso aqui. Tem até uma regra antiga que diz que é numa sessão ordinária, mas tem uma legislação mais atual que diz que é nessa sessão. De qualquer forma, se formalizaria as sessões, só as câmaras, com a evidente troca da funcionária 19 e 20, e qualquer eventualidade na análise aqui se faz a adequação necessária, sem prejuízo ao trabalho das câmaras. É somente Então, isso. concluindo esse raciocínio, então, na segunda Câmara ficaria o substituto do conselheiro Amélio, pela Sim. atividade, Vossa Excelência e o conselheiro Rodrigo comporiam a segunda Câmara. Salve melhor juiz, se eu não estiver equivocado aí, né? É isso mesmo? Então, decidi isso, está voltando para a sessão ordinária. Excelência, numa leitura rápida, não há qualquer situação específica quanto ao tema, apenas internamente a eleição do presidente, mas entre os membros da Câmara. Faria essa troca só para formalizar que foi feita na sessão. Eu não posso dizer aqui.
Conselheiro, Senhores, a respeito da deliberação para a composição das câmaras, ficaria então para ser deliberado no próximo biênio, na sessão ordinária marcada por conselheiro Otávio. pode abrir até uma sessão Ou especial sem pode- problema algum, tá? Sim. Isso. É melhor. E passamos então Ao à questão do conselho. A comissão de ética, A desculpe. comissão. Então, a comissão, ela só pode concorrer à composição da comissão o conselheiro Anselmo, o conselheiro Rodrigo, o conselheiro Fernando e a minha pessoa, em virtude de que está vedada a participação no conselho, a presidência, o presidente e o corregedor. Então, está aberto para quem quiser compor o conselho, colocar seus nomes em... Excelência, eu me candidato a fazer parte, a ser integrante dessa comissão de ética do Tribunal de Contas. Conselheiro Rodrigo, Da mesma forma, presidente. conselheiro Fernando. Preste meus nomes, senhora presidente, para compor. Eu, apesar de poder também estar figurando na possibilidade de compor, não tenho a intenção de compor o conselho. Então, fica a composição entre os conselheiros Rodrigo, Anselmo e conselheiro Fernando. E a deliberação da presidência é feita entre os senhores, não é assim? Exatamente, como consta Então, aqui do entre os texto. senhores será deliberada a presidência do conselho. Obrigado, senhor presidente. Sem mais a atrasar os trabalhos de Vossa Excelência. Agora, trazendo de volta o debate da questão do acontecimento do dia 15, próximo passado, eu trago a deliberação dos senhores conselheiros como devemos proceder. Se recebido como uma sessão instalada, como conceituaríamos a situação ocorrida? Senhor presidente, como eu levantei a questão, veja bem, tradicionalmente, o que acontece no tribunal? Quando não há quórum, se lavra o termo de presença dos comparecentes. E não se abre uma sessão sem quórum. A regra disposta na lei orgânica e ali no que é compatível, explicada no regimento interno, ela é bem clara quanto a isso. Não havendo quórum, não se instala a sessão. Não há essa possibilidade de se instalar a sessão sem quórum. Senhor presidente, Com a palavra, conselheiro. já como essa sessão foi instalada, é uma coisa excepcional. Nós tínhamos uma data marcada que ainda no nosso regimento fala imprescindível, preterivelmente. E eu queria ouvir então a palavra do Ministério Público, que estava presente e se fez presente e participou da sessão sem nenhum óbice com relação à abertura e fechamento, sem a realização dela. Fica claro isso, que não houve a realização. Apenas abriu e fechou. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro. Senhor presidente, esse assunto é um assunto interna corporis do tribunal. Então, eu acho que os senhores que devem decidir o que vai acontecer. Agora, quero ressaltar que essa questão, eu acho que ela não deveria gerar tanta polêmica, porque foi uma coisa já superada, entendeu? Mas eu quero deixar para os senhores que isso aqui é uma questão interna corporis e os senhores que devem decidir. Senhora presidente, Com a palavra, a conselheira Maria Cleide. como eu estava assumindo a presidência, no exercício da presidência, estávamos aqui 3 conselheiros, que tinha a data prevista para a realização da eleição, que seria dia 15 de dezembro, impreterivelmente. Estávamos aqui, ouvimos o Ministério Público, como está gravado em áudio, e aí o que foi feito foi apenas
a contagem dos membros que estavam aqui, dos titulares, que teve presente Otávio Lessa, Fernando Toledo e Maria Cleide. E assim foi aberta a sessão, precariamente, por não ter número, entendo bem, mas acredito que nenhum prejuízo isso trará ao tribunal, porque não houve nada mais do que a abertura de um momento de quórum, que não houve o quórum, o Ministério Público se fez presente e encerrou-se a ordem do dia. Foi apenas feito desta forma, como consta em áudio, em